Então, para iniciar, vou lançar essa pergunta: de que forma a formação social do Brasil, que é marcada por profundas desigualdades e concentração fundiária de recursos, rendas e possibilidade de influência, influencia a dinâmica da violência urbana atualmente? E tentando pensar também no cenário carioca, porque a gente liga os noticiários e se depara com um caos, né? Dá vontade de chorar. Então, Bronze, eu agradeço muito o convite, o pessoal da Consequência, né, que são os editores desse livro meu, né, da reedição, né, essa é a segunda edição ampliada desse livro, dos Barões do Extermínio, que eu lanço, originalmente lancei em 2003, né, então já tem aí 20 e pouco, 21 anos, né, já ganhou uma maioridade. É, Quando a gente olha para a estrutura social brasileira, a história brasileira, toda a lógica de colonização, tudo isso, a meu ver, é um grande pano de fundo temporal e espacial que a gente não consegue ultrapassar, e não tem como ignorar, e esse pano de fundo na verdade, o que nos constitui da forma como nós somos até hoje. Então, quando a gente vai falar de violência, grupos armados no Brasil, a sua atuação, o controle territorial que esses grupos estabelecem. Isso não está deslocado no tempo e no espaço. Isso são construções que foram se aperfeiçoando ao longo do tempo. Claro que você tem os marcos disso, você vai ter os grandes momentos onde isso vai se configurando da forma como ela é hoje. Então, nesse livro dos Barões do Extermínio, eu vou fazer esse pano de fundo histórico. Eu vou lá no período colonial, vou trazer os senhores de engenho, vou trazer a escravidão, a luta quilombola, a luta dos sem terra. Eu vou mostrar toda a luta que foi feita na Baixada, né, pela FLERJ, né, Federação de Lavradores do Estado do Rio de Janeiro, todo o movimento junto com o Partido Comunista na época, a luta contra os despejos, dos agricultores. Eu vou trazendo esse conjunto de movimentos sociais e políticos, mas aí vem um momento marcante na história da violência e dos grupos armados no Brasil, que você não consegue escapar, ninguém vai conseguir, por mais que você queira pintar de outra maneira, mas a ditadura empresarial militar de 1964 é a chave. Sem ela, você não vai entender nada do que nós estamos vivendo hoje. Então, quando a ditadura lá atrás, final dos anos 60, mais precisamente em 67, ela está constituindo uma estrutura de polícia militar, né? Então, uma estrutura de segurança pública, de polícia militar, como força auxiliar à ditadura, força auxiliar, repressiva e ostensiva. Então, essa construção da polícia militar, isso nunca foi desmontado na história do país, isso vem até os dias de hoje. Então, essa marca é indelével e ela continua com muita força, e ela vai, inclusive, potencializar outros momentos dessa estrutura, como a que nós vivemos recentemente, que vem agora muito próximo a nós, de toda a estrutura do bolsonarismo, né? O projeto da extrema-direita, de toda uma construção, uma leitura dessa sociedade que é uma leitura calcada nisso que você acabou de dizer, nas grandes desigualdades, nas grandes concentrações de terra, concentração de renda, apropriação do meio ambiente para usufruto e privado, de ganhos privados, a apropriação das pessoas como massa de manobra, por exemplo. Esse ano é um ano eleitoral, então essas pessoas, os mais pobres, os mais frágeis, os que estão morando em periferias, favelas, em bairros, operários, toda essa galera ligada a um campo muito gigantesco de pessoas empobrecidas e fragilizadas, elas são vistas como grande massa de manobra eleitoral. Então você vai fazer conjunto de ações para ganhar os votos dessas pessoas. E essas ações elas vão
para muitas direções, mas tem duas grandes vertentes. Uma vertente é mais do consentimento, é a construção da ideia de que aquele candidato é um grande benfeitor, é uma pessoa que vai te ajudar, que vai te proteger, ele é o herói. E a outra vertente, que está muito colada a essa, é: olha, se você não vai por bem, vai por mal, né? Você não vota em mim porque eu sou um benfeitor, eu posso trazer prejuízos a você. Sou eu o dono desse território, sou eu que mando aqui. Eu determino aonde vai os votos desse território. Eu controlo isso, eu tenho poder para isso, eu tenho controle militarizado desse território. Então, isso está muito presente na história brasileira inteira, né? Essa dupla face da estrutura de poder político, poder econômico, o poder social que se constituiu aqui. Um cara da minha banca, de saudosa memória, o Francisco Oliveira, ele falava: nós temos um totalitarismo socialmente construído. Como que nós construímos esse totalitarismo? O que é isso? É totalitário. Você não vai conseguir sair, e simplesmente ter liberdade de exercer a sua vontade política num território aonde, por exemplo, se tem grupos armados controlando as relações, as pessoas, controlando negócios, controlando o trânsito das pessoas. Isso começa na ditadura, isso segue até os dias de hoje. E isso não foi desmontado. Nenhum governo democrático foi capaz de reconfigurar essa estrutura de poder político, econômico, calcado nesse controle militarizado de território. Isso nunca foi desmontado. Então, nós chamamos de democracia, né? Nós nos chamamos de democracia, mas é uma piada, né? Quando eu olho para a Baixada, olho para os vários grupos que estão aqui disputando, principalmente os grupos ligados à estrutura miliciana, que é um grupo muito mais forte e protegido do que. O tráfico também tem seu papel de controle territorial, econômico e político. Só que o tráfico ele não é tão protegido pela estrutura do Estado. O tráfico é passível de ser atingido por operações, por mortes. A milícia, ela é afetada muito menos por essa estrutura toda. E o traficante, por exemplo, ele nunca será um candidato. Ele é um cara para ser preso ou ser morto, né? Sempre. Já o miliciano, não, ele consegue se projetar, ele se elege, ele consegue ter projeções a partir da proteção que ele tem pelo Estado, porque ele está dentro da estrutura do Estado com vários negócios, com vários acordos, ele tem muito capital, ele tem muita grana, então ele se defende, se protege, e ele se projeta e se elege. Assim é a história que eu venho trazendo desde esse período, né, da ditadura empresarial militar, a trajetória de homens, na maioria são homens, né? Então, tem mulheres também que fazem parte dessa estrutura, elas aparecem menos, mas elas estão também circundando nessa estrutura de poder. E aí eles se projetaram muito mais, têm muito mais força, se protegem muito mais, diferente do grupo armado ligado às facções do tráfico de drogas. Mas todos eles, de forma geral, eles estão mediando articulações políticas, articulações de voto, de controle territorial, de grana que eles possam estar inserindo nos seus projetos políticos. Então, não é possível pensar a, a estrutura da segurança pública, da violência que nós convivemos, essa loucura que você falou muito bem, que é isso que está acontecendo? Você vê diariamente dezenas de situações envolvendo atos da violência e tudo mais. E você não sabe a origem, fica tudo num grande liquidificador gigantesco, né, na sua cabeça, nas nossas cabeças, como se fosse uma miríade de várias diferentes forças de atuação, mas no fundo existem elementos comuns. Um deles é esse grande eixo que é movido pelo Estado. O Estado, ele é capaz de gerenciar, né, essas estruturas armadas, ele é capaz de articular, ele é capaz de obter projeção de uns e de outros não, de fazer reconfigurações disso. Esse Estado tem essa capacidade. Então, quando você vê um país tão desigual e as pessoas absolutamente entregues na mão dessa estrutura violenta,
E uma estrutura violenta que tem hoje muito discurso, né? O discurso do bandido bom e bandido morto, o discurso você tem que eliminar o outro, você tem que matar mesmo, você tem que liquidar aquela pessoa que é vista como seu inimigo. Quando você está nesse cenário, é um cenário que você não tem solução. Você está no meio de um projeto que transforma a vítima em réu. Então você faz algo circular, você não tem saída, você está prisioneiro de um grande círculo, aonde aqueles que são mortos diariamente em confrontos, ou que eles morrem em confrontos armados, ou entre si, ou com a estrutura do aparelho do Estado, então são grupos armados estatais e não estatais, em permanente acordos e desacordos, que vão matando entre si e vão construindo uma lógica de insegurança absurda, e essa insegurança vai transformar a vida humana na maior mercadoria política que nós podemos pensar, imaginar, vir um grande mercado de proteção à vida. É um mercado que é controlado por esses grupos todos. Eles é que estão gerenciando esse grande mercado, vira uma moeda de troca eleitoral fabulosa, todo mundo, né, vive Então, você inicia um ano eleitoral como o nosso, você está no meio dele, como é o caso, né, e aí você vai ver um monte de operações de policiais, um monte de mortes, um monte de confrontos com grupos de traficantes. Você não vê tanto isso com a milícia, até aparece com a milícia, mas a milícia ela tem uma estratégia muito mais sofisticada de autoproteção. E aqueles vinculados à estrutura miliciana são são aqueles que estão melhor colocados nesse projeto político. Eles alcançam eleições, votações, eles não são tocados, eles estão aí se projetando politicamente. Então, eles têm uma capacidade muito grande de se consolidarem ao longo do tempo. E é isso que a gente vê. Hoje não é mais o fulano, Beltrano e Ciclano que lançou o seu projeto de poder particular, individual ou de um pequeno grupo. Cada vez menos você vai ver isso. Você vai ver estruturas que vêm de governo do Estado, Assembleia Legislativa, prefeituras. Você vê distribuição de bilhões, né? Hoje nós falamos de bilhões de reais, de verbas que passam pela estrutura do Estado, estrutura legal, formal, oficial, e essa grana toda ela vai escoar em direção dos candidatos. E você vai ver a estrutura miliciana montando empresas terceirizadas de prestação de serviço, controlando essas empresas dentro das prefeituras. Então, você tem capital miliciano hoje dentro de empresas que ganham licitações dentro das prefeituras. As OS que prestam serviço na área da saúde de forma generalizada, essas organizações sociais, elas têm no seu controle grupos milicianos que se originaram a partir de capital miliciano. E agora eles já estão numa dimensão. Então, o legal e o ilegal, eles são articulados, eles não são separados. Então, quanto mais articulado é o legal e o ilegal, maior o efeito, maior o poder, maior a projeção, maior o ganho, né, que esses grupos estão obtendo. Então, a coisa ficou muito mais complexa, né? Ficou tudo. Você não tem pontas para você investigar. Você tem investigações, você tem operações que matam gente na favela, operações que prendem milicianos, ou que podem até chegar a matar milicianos, ocorre. Mas normalmente essas mortes de milicianos, eu normalmente falo isso, é como um edital que você abriu, porque a coisa ganhou uma disseminação, uma proteção, uma força tão grande que se você mata um líder de uma milícia, como foi o caso em 2021 do ECO, você abre um gigantesco edital naquela gigantesca milícia para dizer quem é que vai conseguir agora continuar, quem é que vai me dar mais, quem é que vai negociar melhor com a estrutura política, estrutura de segurança pública, estrutura que está ali no território tentando controlar isso, mas na verdade ele está como um dos operadores dessa estrutura como um todo. Então, a morte de lideranças, ela tem esse efeito. Ele não tem o efeito de resolver o problema. Nunca se resolveu com a morte de liderança. Você não tem processos de investigação e de prisão
suficiente para dar conta dessa rede gigantesca que hoje funciona. Então, ela é muito grande, por dentro do Estado, fora do Estado, legal e ilegal, simultaneamente. Você teria que ter uma capacidade de investigação, de acompanhamento desse capital legal e ilegal simultaneamente, perceber os momentos onde ele faz essa alquimia, né, de se transformar de ilegal em legal e de legal em ilegal. É essa mútua transformação entre legal e ilegal do capital que você tem um grande salto deles. E que agora, na época de épocas eleitorais, é o grande momento de transformar todo esse capital ilegal em capital legal, né? Capital que escoa nas campanhas, nos acordos, que vai comprar votos, que vai fazer propaganda eleitoral. Tá tudo misturado e você não vê qualquer capacidade maior do Estado de acompanhar isso, de dar conta disso. Você vê e você ri, né? Eu que estou no chão da rua, na Baixada, eu vejo o cara que é o cara tem uma campanha milionária. Aí tu vai ver a origem daquele cara, aí tu vai acompanhar certinho, né? Da onde vem, aonde atuou, com quem ele está vinculado, quais são os territórios onde ele está tendo votos que projetaram ele. Aí você vê nitidamente a trajetória vinculada à estrutura miliciana e os apoios políticos que ele foi recebendo, né, de estruturas formais de poder no Estado. E aí você fica nitidamente impactado por uma lógica que você não tem como escapar. Ela é muito forte. Ela está no Brasil desde que o Brasil é Brasil, ou seja, aqueles que detêm o poder armado nos territórios, aqueles que detêm força de matar o outro, né? No fundo é isso. Você tem, é o que o Achille Mbembe chama de necropolítica, aquele que tem a capacidade de deixar o outro morrer, mas mais do que deixar o outro morrer, é matar o outro. No nosso caso, não é deixá-lo simplesmente morrer. Você vai fazer uma política de eliminação, de extermínio, de liquidar aquelas pessoas. E ao você fazer essa política, você se torna um poder totalitário. Ninguém vai se contrapor, ninguém é louco de se contrapor a uma estrutura dessa. E ela vai triturando toda e qualquer pessoa que não seja interessante para ele e vai mantendo aqueles que são interessantes para ele. E assim é a estrutura de poder no Rio de Janeiro. Se você vai para outros lugares do Brasil, eles são outros grupos, mas a estratégia é a mesma, só que são outros perfis, outros grupos. Você vai ver coronéis, donos de terra, latifundiários, você vai ver donos do agronegócio, você vai ver mineradoras, você vai ver grupos de empreiteiras, gente ligada a grandes projetos hidrelétricos. Você vai ver grupos e projetos que se constituíram ao longo do tempo na história do Brasil, que são os donos do país. Eles são efetivamente os grandes donos disso aqui. Eles vão desmatar, eles vão degradar, eles vão matar qualquer pessoa que se contrapõe ao interesse deles. Eles matam, mandam matar simples assim. Muitas histórias. Eles vão favorecer o tráfico de armas, de drogas, de madeira, de ouro, todos os bens de carnes exóticas, ou seja, tudo aquilo que você pode extrair, né? São absolutamente extrativistas. Tudo que você pode extrair e ganhar, você vai extrair e ganhar. Não precisa também extrair somente, você pode também fazer circular, como armas, por exemplo. Você faz circular, como drogas que nós não produzimos, nem armas, nem drogas, então, com tanto, com tanta projeção ou aporte, assim, dizer, cocaína, por exemplo, nós não temos tanto. Maconha também não somos tanto. Tem uma produção local, mas não é tão significativa. Ou seja, nós podemos também ganhar meramente com o uso e o trânsito dessas mercadorias, desses bens, pelo nosso território. E você tem a proteção, você dá a contenção e a proteção para essas mercadorias ilegais e transforma essas mercadorias também em capital legal. Então, tudo está muito misturado. Ainda, para complicar mais ainda, você vai misturar todo esse aparato que eu estou falando
com discussões moralistas, por exemplo, como a discussão das drogas, onde você quer criminalizar, você quer reprimir, você faz uma guerra às drogas e você defende isso a qualquer maneira. Só que quando você faz uma guerra às drogas, você criou algo incontrolável. Você tem, vou dar um exemplo para você. Você tem 8 anos de guerra à maconha, feita pelo Ronald Reagan dos Estados Unidos, né? Década de 70, 80. E aí o que que você vai ver depois desses 8 anos? Só os grandes grupos de tráfico de maconha permaneceram, os pequenos todos desapareceram, não vão suportar as dimensões dessa repressão. Então, só os grandes grupos sobrevivem. Segundo, o preço da maconha, que era baixo, ele vira um preço estratosférico, então vira um mercado que vai movimentar muito mais dinheiro e vai ter muito mais peso, muito mais interesse. E terceiro, a maconha que era comprada fora dos Estados Unidos passou a ser produzida dentro dos Estados Unidos. Então, esse exemplo da guerra à maconha é um clássico, um exemplo clássico, muito clássico, do que a gente vive hoje. Você reprime, você acha que vai reprimir, vai resolver, você mata um monte de gente em nome dessa repressão, prende um monte de gente, é um sofrimento imenso que você está movimentando, numa lógica de que você resolveu, mas está resolvendo o problema, mas é o contrário, você está potencializando, você movimenta um capital gigantesco. As pessoas mais frágeis não vão conseguir sobreviver à pressão desse capital. Assisti isso em vários lugares, aonde o tráfico chega, a juventude não tem como lidar com ele, porque não tem proteção, a juventude não tem alternativa, não tem recurso algum, não tem capacidade de estar no mercado, não tem escolaridade, não tem nenhum programa de renda ou cultural, seja lá que for, que pudesse dar algum anteparo para esse jovem, ele vai ser tragado, não tem jeito. Pela milícia, ele é tragado pelo tráfico, ele é tragado pelos grupos armados que nesse território vão movimentar valores estratosféricos. Esses caras vão atrás disso. E não é só grana, é também status, é status político, é status de quem tem poder, é visibilidade social. Um jovem desse, eu conheci jovens que eram inexpressivos, ignorados por todos, tímidos, e que uma vez dentro da estrutura, por exemplo, do tráfico de drogas, é uma outra pessoa, ele ganha projeção, ele dá ordens, ele manda no território as afetividades dele naquele território vão ser potencializadas, né? Afetividades sexuais ou não, depende dele, e vai ser potencializada pela sua presença dentro de uma estrutura de grupo armado. E aí vira outra pessoa, você não reconhece mais aquela pessoa. Por quê? Porque é isso que uma estrutura de grupo armado, coletivo, com muito dinheiro, com poder, com armamento, é isso que eles vão conseguir, aquilo que eles nunca conseguiram. Aí você vai falar assim, mas vale a pena? Vale. O cara nunca vai passar a vida inteira sem ser ninguém, é um Zé Ninguém a vida inteira. E aí ele tem a chance agora de ser isso, de ser um líder, ter uma projeção, ser alguém, e aí ele vai optar, ele vai falar, não, eu vou ter uma viagem de poder, eu vou durar 2 anos aqui, como líder do tráfico aqui, ou como membro da milícia, e vou ser morto, mas pelo menos eu fui alguém, eu consegui distribuir dinheiro para algumas pessoas da minha família. Eu conheci uma família que ela foi procurar um promotor público que eu conhecia na época, para esse promotor público convencer o filho a voltar para o tráfico. Esse cara, ele contou essa história para mim, eu falei, gente, eu não estou acreditando nisso. Ele contou para esse pessoal que eu convenço o filho deles, e o cara era um promotor público. Aí eu convencê-lo a voltar para o tráfico, porque o tráfico é que salva 5 famílias. Eram 5 famílias daquela mesma família que eram salvas pela grana desse garoto. E ele falava: como é que eu posso fazer isso? Eu não vou jamais falar com um garoto para ele voltar para o tráfico, isso não existe. Ao contrário, né? Ele tem que sair disso, mas a família vem procurá-lo pedindo ajuda. Por quê? Porque é isso que a gente está falando, Bronze. A sociedade nossa é tão brutal em termos de segregação, estigmatização, desigualdade,
concentração de terra, concentração de poder, concentração de grana. Isso vem desde o seu início nesse país, que uma família, ou cinco famílias, ou seja, pobres, eles veem no tráfico uma grande alternativa e vão ver também na milícia uma grande alternativa das suas vidas. Então, eles vão se. O mundo do crime é uma real alternativa para essas pessoas. E aí você acha que tem que matar todo mundo, né? Quando você não vai na. Você pode matar quantos você quiser, que vai ter a mesma coisa, e dobro, triplo, para entrar no lugar deles, porque a sociedade toda vive essa desigualdade e nunca solucionou. Então, por que que a extrema-direita cresce no Brasil? Porque ela sabe nitidamente que os seus próprios projetos que ela defende jamais vão salvar esses jovens, não são projetos de busca de alternativa, de acompanhamento, de ajuda para esses jovens, jamais serão. Eles cortam a capacidade do Estado de investir e de se envolver, né, na proteção desses jovens, e aí esses jovens entregues na bacia das almas, sem possibilidade de encontrar um caminho, uma solução para as suas vidas e para a sua integração dentro da sociedade, esses jovens vão necessariamente e vão ser compelidos para dentro da estrutura dos grupos armados, da violência, e esse jovem vai ser morto. O número de jovens tende a crescer cada vez mais nessa estrutura, e aí, claro, é muito mais fácil você defender uma lógica de extermínio, propagá-la, defendê-la como solução, porque aí você constrói o problema e vende a solução e sai beneficiado por tudo isso. É isso que a extrema-direita faz. Eu estava assistindo algumas, algumas reportagens, matérias sobre a Uhum, situação da milícia, da violência urbana no Rio de Janeiro, e aí é uhum, interessante que teve uma reportagem que se falou que não existe vácuo de poder. E aí se pensa de onde o Estado não chega, geralmente, né? Muito comum uhum, a gente escutar esse tipo de fala, que o Estado não chega em tal território e, portanto, uhum, abre brecha para esses grupos criminosos atuarem. Mas no uhum, caso, principalmente da formação das milícias, a gente vê, e você mostra muito bem isso no livro, desse modelo de violência e do estabelecimento dessa rede criminal com esses três elementos, que seria o aparato policial, ou seja, uhum, o Estado, o uhum, financiamento, e aí, durante a discussão, né, você apresenta como que até propriamente os comerciantes locais acabam ou se tornando uhum, refém ou se projetando dentro dessa rede de crime, sim, e também os próprios políticos, né, porque, bem, a gente vê isso num caso extremo, que foi o caso Marielle, uhum, de como os interesses de, digamos, uma ala mais progressista de uma mulher, e aí a gente pode, uhum, a gente, na primeira parte dessa conversa, a gente já estava esbarrando nessas questões de gênero, uhum, de raça, classe, de como, sim, por exemplo, meninos pretos são utilizados por essa rede criminal como sim, massa no front, né, para sim, morrer, basicamente, enquanto outros, né, a gente tem esse recorte de homens brancos uhum, dentro das casas, das assembleias legislativas, etc. sim, E o caso Marielle mostra muito bem isso, né? No uhum, assassinato dela e do seu motorista, e de como isso estava esbarrando em interesses, a atuação dela na Alerj estava esbarrando em interesses da projeção da milícia e também pensando nessa urbanização e no crescimento da cidade, tanto uhum, da densidade demográfica e como que eles se apropriam dessa renda fundiária, enfim, como toda uma estrutura produtiva uhum, hum, está vinculado à violência urbana. sim, E sim, daí tem uma pergunta que chegou há pouco, hoje pela manhã, que uhum. era como e se é possível, né, uma retomada de territórios ocupados pelas milícias, já que a gente consegue observar que existe uma forte presença do Estado nesses territórios. Não, tem uma, digamos assim, uma ambiguidade
que é muito comum, né, que você achar, então, que mais Estado é o discurso anterior que você estava fazendo, né? Menos Estado permite o surgimento de grupos armados. A gente está falando aqui ao contrário. A ideia de mais Estado leva à presença de grupos armados, a negociações, a acordos, a projeções políticas desses membros dessas estruturas todas que nós estamos falando aqui, de grupos armados associados à violência e tudo mais. Ou seja, a presença do Estado não vai nos trazer solução. Então, o Estado por si só, ele não vai ser a resposta. Você tem que ter um conjunto de sujeitos dentro desse projeto para que eles possam atuar e atuar tendo o Estado como parte disso tudo. Ele teria que ser um Estado politicamente voltado para essa mudança. Se for um Estado comprometido com essa estrutura violenta, não adianta, você não vai conseguir transformar, alterar ou fazer modificações nesse projeto. Ele vai estar dado já, que é esse caso que a gente está pegando aqui, o caso Marielle, por exemplo. Você não consegue olhar o caso Marielle sem perceber que há um conjunto de forças com esse Estado que está ali. Você viu, inclusive, envolvimento direto, né, de membros da segurança pública na estratégia de eliminação dela, pelo menos as investigações trouxeram essa hipótese, ela está colocada. Se eles vão conseguir provas materiais de tudo isso para chegar a uma conclusão do processo, aí a gente não sabe. Mas falando tudo isso para dizer, a gente consegue mudar, mas só consegue mudar não por dentro do atual Estado, não com os membros da atual estrutura estatal de segurança pública. Se não houver uma transformação real dessa estrutura, ou seja, se você não colocar nessa estrutura a presença, a decisiva presença como autor, como sujeito das pessoas que são atingidas e afetadas, se elas não forem sujeitas e autores das políticas públicas e as protejam, políticas que possam dar sentido à vida delas, que possam trazer soluções, que possam dar alternativas para essa população, você não vai ter solução disso. Você tem que reconfigurar. Não adianta você dizer para mim, nós precisamos melhorar a segurança pública, então vamos dar autonomia para a perícia criminal fazer as perícias dos crimes. Você tem que dar sim, pô, é muito bom, tem que ter isso. Mas achar que essa modificação numa estrutura interna da segurança pública será suficiente, não vai ser suficiente. A gente está falando aqui de quadros que estão hoje no governo do Estado, na Assembleia Legislativa, nas prefeituras e nas câmaras de vereadores. Então, eu estou falando de uma estrutura política toda montada e baseada nessa estrutura de poder armado, de grupos armados. Ou seja, você tem que ter uma solução eminentemente política para esse problema. Você vai ter que alterar essa configuração. Você vai ter que se confrontar com ela e você vai ter que alterá-la. E se eles são os donos do poder do Estado, se eles estão no legislativo, no executivo e no judiciário, é óbvio, todas essas três esferas estão comprometidas, você vai ter que, de alguma forma, alterar essa estrutura do Estado, vai ter que modificá-la, você vai ter que confrontar essa estrutura, você vai ter que buscar formas de reduzir o poder dessa estrutura de como ela está dada hoje. Então, é algo eminentemente político, é muito difícil. Estou falando de uma coisa que você vai ter que ter vontade política para fazer isso. Você vai ter que confrontar essa estrutura de poder e reduzi-la. E você vai ter que atingi-la, você vai ter que produzir prejuízos para essa estrutura. E eu não vejo muito isso. Eu não vejo muito. Dá um exemplo: você tem lá o Tarcísio de Freitas, lá em São Paulo, desde o começo do ano, em duas operações, Operação Escudo e Operação Verão, que já deve estar batendo na casa daqui a pouco dos 100 mortos já. Isso são pessoas que estão sendo mortas lá na Baixada Santista. São mortes em cima de mortes. Você não vê que foi feito aqui em 2007, quando houve a chacina do PAN, na época do Sérgio Cabral, que
o ministro Direitos Humanos, da secretário especial de Direitos Humanos, né, o Paulo Vanuc. Paulo Vanuc criou uma comissão de peritos e mandou aqui para o Rio. E aí os caras constataram que os 19 corpos de mortos na operação do Pan-Americano, no Complexo do Alemão, 73% das perfurações estavam localizadas nas costas e na cabeça das pessoas. E isso dava um indicador absurdo de que elas tinham sido executadas sumariamente, num confronto aberto a atingir a cabeça de alguém. E as costas são coisas praticamente impossíveis. Ou seja, é, ali se tinha uma materialidade da execução. Claro que a OAB se dividiu, ela própria se estraçalhou internamente, porque ela não foi capaz de conduzir isso. E também isso não produziu maiores efeitos, mas ali nós tivemos uma informação essencial. Hoje você não vê nem isso, você não tem comissão de peritos, você tem raríssimas ações que tentam investigar lá, pouquíssimos casos que se suspeita de execução sumária no caso. Então não há um interesse político, né, para poder fazer essa modificação. E aí se entende por que não tem esse interesse, a conjuntura hoje é diferente, a direita está muito mais forte, você tem que buscar aliados dentro do Congresso, da Câmara dos Deputados Federais para poder aprovar projetos. A mesma coisa no Rio de Janeiro, você vai se confrontar com essa estrutura miliciana que eu estou falando, com ramificações em tudo quanto é esfera do poder do Estado, executivo, judiciário e legislativo toda, você vai de fato se contrapor a isso? Ou é mais fácil você aceitar? Por exemplo, vou dar um exemplo para você, muito nítido do que eu estou falando, muito assim, exemplar para você. Tem um cara citado nesse livro que vocês da Consequência publicaram. É o cara. Eu vou falar aqui, as pessoas vão saber na hora quem é. Esse cara foi 3 vezes prefeito de uma cidade da Baixada. Se eu falar, ele foi líder de grupo de extermínio. Se eu falar que ele matou 200 pessoas, eu estou mentindo, ele matou mais de 200 pessoas. Esse cara é candidato de novo, mais uma vez, à prefeitura dessa cidade, só que com um detalhe. Ele está numa frente de partidos aonde o PT faz parte. Ele é o candidato hoje, apoiado pelo PT. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Quer dizer, o cenário nosso político hoje é de rendição, as pessoas se renderam. Esse projeto miliciano, de grupo de extermínio de milícia, de extrema-direita, ele virou um projeto hegemônico. As pessoas querem se aproximar dele para se beneficiarem. É isso que eu estou assistindo. Então, mas você vai dizer para mim, então você não acredita que seja possível mudar isso? Não, eu acredito sim. Eu acredito que na indeterminação do humano. O humano é indeterminável. Não adianta você dizer para mim que eu sou determinado. Eu sou indeterminado. As pessoas, você sabe disso. Qualquer pessoa que vive sabe que suas condições de existir são determinadas pela sua vontade. Ela está ali. Ah, mas é uma vontade absoluta, sem restrições, sem relativizações. Não, ela vai ter que conviver com um conjunto de limitações e restrições que a sociedade vai trazer. Grupos armados limitam a sua atuação, a sua liberdade. Óbvio, é claro que vai limitar. Mas você tem essa capacidade de transformar e de mudar isso. Assim como a extrema-direita hoje avança e cresce e a gente se submete a ela, em outros períodos da história ela não foi forte e não submeteu os outros grupos. Em outros momentos ela teve que dar um golpe militar. Ela tentou, inclusive, dar golpes agora recentemente, haja vista né, o 8 de janeiro. Ela tenta de novo reeditar em outros moldes, é claro, um possível golpe, mas ela não consegue. Ela não é bem sucedida, mas tudo isso me fala de indeterminações, de construções que a gente faz na sociedade, na política, na economia desse país, da nossa sociedade. Ou seja, se tudo é passível de escolhas e decisões, de movimentações, a violência que nós vivemos, essa insegurança, essa lógica tão comprometida da segurança pública, ela também é passível de ser modificada. É óbvio que a gente. Agora,
Você vai perguntar assim, é algo fácil? Claro que não é. A gente está numa sinuca, a gente está numa situação deplorável, né? Uma situação onde aqueles que deveriam ser hoje os defensores de um projeto de mudança social, eles estão se rendendo por um conjunto de fatores, eles se rendem a essa estrutura toda, eles querem se eleger, em busca desse voto, eles se submetem a figuras comprometidas com a estrutura, no seu passado, todas comprometidas com a violência. Ah, porque você está acusando alguém que nunca foi condenado na justiça. Eu sei disso, a justiça absolveu esses caras todos. Você não consegue identificá-los como matadores. Eu sei porque eu convivo na região, sei das pessoas todas que vão falar para mim, que vão trazer casos e exemplos de execuções sumárias. Eu sei porque essas pessoas atuam, eu sei de promotores públicos que fizeram processos contra esses matadores e que acabaram não conseguindo também dentro da estrutura do judiciário, porque o judiciário é a grande cortina de proteção desses grupos também. Você acha que esses grupos atuam sem a presença, sem né, a total corroboração do judiciário? Ele está lá, ele está presente, ele vai proteger. Então, eles vão dizer para mim: não, você faz acusações infundadas, as pessoas não foram condenadas. Claro que não foram condenadas. Se tivessem sido, é que era o absurdo, né? Eles são protegidos por tudo isso. Então, a inocência dessas pessoas é a prova cabal da estrutura de poder na qual eles estão e que os protege. Então, esse cenário, você vai dizer assim, mas então não tem como mudar tudo isso. Não, eu acredito que sim. A gente tem que fazer a reflexão, tem que fazer o debate, a gente tem que fazer a crítica e tem que ser capaz de ler esse mundo que nós estamos de uma forma correta e não se submeter de forma simplista, simplória, de forma pueril. A gente vai aceitar que fulano de tal, que foi líder de grupo de extermínio, que matou mais de 200 pessoas, hoje ele é o paladino que vai transformar a cidade lá de 1 milhão de habitantes, porque ele é o único que se pode contrapor ao outro miliciano que tem mais poder. Você está entendendo? Hoje são grupos de milicianos na Baixada que estão disputando poder. E aí você se alia a um deles porque é o único capaz de mudar alguma coisa. Porra, fala sério, tu tá olhando, tu fala isso para mim, tu vai dizer que aquele matador, então, se contrapõe ao outro miliciano que hoje está lá no governo do estado, é secretário no governo do estado do Rio de Janeiro, né? O outro cara que é o miliciano que foi prefeito naquela cidade. Então, são dois grupos armados com seus representantes que estão disputando, e eu vou me aliar a um porque eu quero vencer o outro. Tu tá de sacanagem, tu tá zoando com a minha cara, né? Como é que você justifica isso? É injustificável. Então, essas coisas eu estou vivendo hoje na Baixada, no Brasil, né? Isso é o cenário brasileiro. Então você vê esse cenário, mas você tem que dizer, não, eu não vou compactuar, eu não vou me render, eu não vou me submeter a esse discurso, essa narrativa, essa capacidade de dizer, então, que nós temos que. Isso é o cinismo, eu teria que ser cínico, né? Você quer que eu seja cínico? Eu não vou ser cínico. Lamento dizer. Ah, isso tem um preço? Tem um preço. Isso tem um preço muito alto. E aí é um preço da integridade que eu tenho, mas é um preço de prejuízos que esses grupos vão produzir na minha vida, na minha estrutura. Então, hoje eu estou lá disputando a Rural. A Rural está no meio de lá de uma estrutura miliciana que conta com prefeitura da cidade está envolvida, que conta com grupos armados matando pessoas na cidade, ao redor da universidade. Isso não me ameaça. Hoje, a universidade é pressionada por essa estrutura miliciana, porque a universidade tem um território gigantesco de 3.800 hectares de terra abandonada lá, porque não tem projeto para aquilo. Então, tem lá uma parte que é construída, onde estão os alunos, mas, digamos, isso corresponde aí a 5% do território. O resto é uma área ampla e aberta onde os grupos milicianos podem percorrer, atravessar, se valer disso para obter ganhos, pode. E eu estou lá no meio disso, então eu fazer essas declarações aqui com você, elas podem ter consequências para mim, na minha trajetória, na minha luta política. Mas eu vou dizer para as pessoas que estão comigo, não se iludam. Você não vai chegar para mim com um quadro crônico e crítico, por exemplo, de um
oncológico de um câncer, eu vou dizer, não, toma aqui, toma esse Doril aqui, toma esse remedinho, toma esse Atroveran aqui. Aí vou denunciar a minha idade nessa Cibalena, esse Melhoral, isso é um remédio muito antigo. Que isso vai resolver o seu problema. Isso não vai resolver, isso é ilusão. Eu não vou iludir você. Se você quer que eu, como seu representante político, seja um mágico e te iluda, tirando um coelho da cartola para você acreditar, isso eu não vou fazer, não adianta. Eu sou uma pessoa íntegra na minha trajetória de estudos e pesquisa e vou dizer para você, não. Eu não vou ser o seu mágico, o seu herói mágico. Eu sou o cara que vou dizer para você: o problema é muito maior, é muito mais complicado. Você acha que vai resolvê-lo, não vai resolvê-lo. E quem vai pagar não é somente você, são gerações e gerações que vão pagar isso. Isso vai piorar muito mais, isso vai trazer para nós muito mais dor e sofrimento e medo. E a nossa integridade está comprometida. Eu tenho que ser capaz de, de trazer para você o mundo real. Eu não vou descolar você do. Eu não sou político, porque o mundo da política necessita de mentiras, ilusões e farsas, que eu vou fazer isso para você poder votar em mim. Eu não vou fazer jamais isso. Eu vou colar você à realidade nua e crua, o mundo real no qual a política se deslocou, do qual a economia se deslocou, o mundo com o qual eu convivo, esse é o mundo que eu vou trazer comigo. E é para ele que eu vou falar, é com ele que eu dialogo. Só acredito nele. Ele é que é capaz de nos trazer uma solução real. Ah, vai demorar? Vai demorar. É muito difícil? É muito difícil. Ninguém tá. Eu não estou vendendo facilidades, não existe. Eu não sou ilusionista. Eu não sou Mister M. Eu não vou serrar você no meio numa caixa com um serrote e depois você vai aparecer inteiro do outro lado. Eu não sou ilusionista. Eu sou real, eu sou concreto. Isso é que me mantém vivo, é isso que me dá a possibilidade de ter projetos com outras pessoas. E essas pessoas acreditam em mim porque elas sabem que eu sou isso. Eu não sou uma farsa. E, infelizmente, o nosso mundo, ao nosso redor, ele se dissolveu, né? E você tenta pegar e você não consegue pegar, né? E daí eu ia te direcionar para um âmbito que seria entender um pouco melhor desses noticiários, porque muito se fala das milícias, até pessoas fora do estado do Rio de Janeiro, Uhum. e eu acho que não fica muito claro, porque a gente fala milícia, mas existem diferentes grupos milicianos, né? Os territórios, as cidades, a vida cotidiana das pessoas moradoras se vêem refém das próprias disputas territoriais desses grupos milicianos. Daí, dia 20, né? Essa semana, dia 20 de agosto, houve mais um assassinato que aparentemente, segundo o noticiário, foi em decorrência da atual guerra estabelecida entre grupos milicianos na Baixada, Uhum. principalmente aí em Seropédica, né? E a Sim, gente percebe que existe ciclos de um grupo miliciano que está no poder, então a violência, os índices de assassinatos acabam ficando controlados até o momento de um novo surto de disputas entre milicianos e aumento do número de sim. assassinatos, não só de assassinatos, mas de furto, de até mesmo estupro, né? Uhum. Como que também a atuação das milícias vai impactar, sobretudo, os bairros e comunidades periféricas, né? Você faz uma retrospecto lá no livro que é Uhum. interessante notar de como que a Baixada, por muito tempo, foi caracterizada marcadamente pela violência, distinguindo Uhum. ela do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o centro, Zona Sul, seria o lugar bom da cidade, né? E tudo que se Uhum. situava na Baixada seria ruim, seria o feio, seria o violento, agressivo, urbanização descontrolada, sem planejamento, entre muitas Sim. aspas, porque a gente Uhum. sabe que existe um plano, um projeto, Uhum. não existe vácuo de poder. Sim. Então, como que isso impacta, sobretudo, a vida das pessoas de forma geral, assim? A gente tem esses grupos armados operando no território ao longo do tempo. Estamos falando aqui de grupos há muito tempo. Os grupos lá da época da ditadura, estou falando então de grupos que já estão operando há 6 décadas, né? Mais ou menos, 60 anos.
que já se conectaram a grupos anteriores que também operaram de forma armada. Ao longo do tempo, esses grupos foram se complexificando e ampliando suas estratégias de poder. Então, quando você vê esse exemplo que você trouxe para mim aí, Seropédica, ele tem que ser entendido nesse cenário. Por exemplo, eu vou morar em Seropédica em 2013. Então, eu estou falando aí de 11 anos atrás. Ali, quando eu cheguei, o que estava ocorrendo? Eu fui morar num dos bairros de Seropédica, e aí fui parar no bairro Chaves, que é o bairro onde o Comando Vermelho tinha entrado, tinha liquidado o terceiro comando e tinha unificado aquele bairro como um todo nas suas mãos. Um outro bairro em frente, do outro lado da estrada, né, que são a estrada a BR 465 divide ali o centro de Seropédica. Então, de um lado é a Fazenda Caxias, para onde eu fui morar, e do outro lado é o Boa Esperança. Do lado do Boa Esperança, a mesma coisa. Os grupos de tráfico que estavam ali tinham sido subjugados e o Comando Vermelho tinha hegemonizado, então, aquele centro de Seropédica. E eu assisti isso porque eu fui para uma igreja evangélica, fui fazer pesquisa, e a partir dessa igreja evangélica que eu consegui acessar o pastor, eu tive acesso aos jovens que estavam indo para o Comando Vermelho e os jovens que queriam sair do Comando Vermelho. Ou seja, essa igreja ela estava numa confluência de energias daqueles que viam no tráfico uma alternativa real e daqueles que não queriam mais permanecer nessa alternativa por conta das consequências, do sofrimento, da dimensão religiosa, dimensão moral, familiar. Então, ali, aquele núcleo daquela igreja era um espaço muito importante de você compreender tudo isso que tinha diante de mim, o sofrimento, a dor, o medo, a raiva. Ali eu assisti os assassinatos, depois que aconteceu. é, a milícia vem, então, em 2013 eu estou falando, já em 2014, final de 2013 para 2014, a milícia começa a entrar com muita força em Seropédica e começa a matar esses jovens. Então eu acompanhei uma série de assassinatos nesse bairro. A milícia entrou e matou. Inclusive, o Comando Vermelho, nesse momento, ele mata um desses jovens dessa comunidade, dessa igreja, inclusive, porque ele era do terceiro comando, ele tinha saído do terceiro comando, tinha voltado para a sua família que ficava ali naquele lugar, e o comando dele falou: se você fizer qualquer aproximação do terceiro comando, a gente vai matar você. E ele comete um erro, se aproxima de um amigo, e aí os caras matam ele. Eu entrevisto esse rapaz, então tem todo um relato de como é que era esse momento. Com a entrada da milícia ali, em 2014, então, ele vai prosseguir essa matança, aí você tem lá no Mutirão, aí você tem no quilômetro 40, você tem o avanço da milícia. O mutirão foi a área mais resistente. Ali sempre houve confrontos. Eles são alimentados pelo pessoal do Grão-Pará, que fica lá em Nova Iguaçu, na estrada de Madureira. É um bairro onde o Comando Vermelho sempre teve uma hegemonia muito forte. Então, ali eles davam suporte para o Comando Vermelho retomar a área do mutirão. E aí, constantes conflitos. Só que os jovens do Comando Vermelho não tinham grana, tinham pouco financiamento, eles vinham com armas de pequeno calibre, revólver. Eles eram mortos assim recorrentemente, eles não conheciam o território, não sabiam as rotas de fuga. Eu morei depois de lá, aí foi interessante, porque aí a minha trajetória pessoal vai seguir. Então eu estava lá na Fazenda Caxias quando eles fizeram a unificação, estava lá quando eles começaram a ser mortos. E aí eu me mudo de Fazenda Caxias lá para o Jardim Maracanã, ao lado do mutirão. Aí eu pude acompanhar do lado, praticamente com muita atenção, né, as guerras da milícia matando esses jovens do Comando Vermelho. E eu no meio daquele confronto, porque eu cruzava ali com o meu carro, a família minha passava por ali, nós começamos a conviver com. E era um risco real, sempre foi um risco real. Ah, a partir de 2018, a milícia então liquida qualquer possibilidade lá no mutirão, eles ficam estáveis. Eles ficam estáveis dominando o 40, o mutirão e dominando o Campinho de Areia e dominando lá a Fazenda Caxias, lá o Cantão, que a gente chama assim, Cantão e Peixoto. Eles dominaram.
E eles fazem parceria daquela época com o Terceiro Comando Puro, que você vai ver agora aparecendo nos noticiários, que é a milícia que está ali atuando em Seropédica, uma das milícias que atua ali se aliou ao Terceiro Comando Puro. Isso é antigo, isso é de 2014, quando eles liquidam com o Comando Vermelho, de alguma forma, eles reduzem muito o comando, eles vão ter parceria com o Terceiro Comando. A partir de 2018 até 2021, eles são hegemônicos. Ali, havia então ali uma sensação de paz, porque a milícia controla. Isso dura até a morte do Eco. Com a morte do Eco, aí você de novo abre o flanco para que o Comando Vermelho retome. Mas tudo isso que eu estou falando, tudo isso que eu estou falando aqui da trajetória seropédica, nenhuma ação dessa, nenhum ponto desse ficou de fora da estrutura da segurança pública. Todo o grupo armado que está ali pagou arrego, paga arrego e pagará arrego à estrutura de segurança pública, aos projetos, de tal maneira que, mesmo hoje, você vendo essas mortes, você teve agora uma operação recente, não agora dia 20, né? Mas semana passada você teve uma operação com direito a helicópteros no final de semana, helicópteros da Draco, mataram. Prenderam cinco, acho que prenderam cinco, não, mataram duas pessoas ligadas à milícia, prenderam sete armas, e tem mais tantos lá presos nessa operação lá no INCRA, né, que é um outro bairro de Seropédica. E isso ocorreu de tal maneira que você fica achando, bom, então eles estão resolvendo o problema das milícias ali. Não. Elas permanecem lá. Elas permanecem, inclusive, conectadas à estrutura da própria prefeitura atual. Eles têm conexões decisivas dentro da estrutura política do município, com interesses e com grana que eles participam, financiando coisas que eles agora estão recebendo o retorno disso. Isso existe, isso é real. Eu tenho pesquisa e tenho informações sobre isso. Ou seja, você vai acreditar que é algo fácil? Cada movimento de um grupo armado, ele vai estar relacionado à estrutura do Estado, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Cada movimentação dessa, mas aí pode ter um grupo que não tem. Pode ter um grupo que está tentando construir o seu capital criminal inicial. Vou dar um exemplo. Quando uma liderança emergiu lá em Seropédica, o tal do Tauan, ele se projetou no município como uma liderança de uma ruptura com o grupo do Eco. Então, que, na verdade, uma ruptura do grupo do Eco, que depois foi assumida, né, passou a ser liderada pelo Zinho, pelo irmão do Eco. O Zinho passa a liderar, e aí um setor dessa milícia rompe. E aí o Tubarão, ou o Tauã, vira uma liderança em Seropédica. Nesse momento, vou dar um exemplo para você. Um rapaz que era dono de uma barbearia lá num bairro específico, ele estava muito bem colocado, tinha sua barbearia, ganhava o seu recurso, né, do trabalho. Ele sai dessa barbearia, abandona esse projeto, ele vai atuar como miliciano. O pessoal do bairro ficou assustado. Como é que ele faz isso? Parará. Ele teve algum ganho real ali naquilo. Só que aí ele depois é preso. Eles estavam fazendo roubo de carga na Dutra. Eles são presos pela estrutura policial. Eles travam nessa prisão, eles travam confrontos armados com a polícia civil. Um deles morre e quatro são presos. E esse rapaz é preso. E aí você vai falar assim, mas se há toda essa conexão entre Estado, segurança pública e grupos armados, por que que esse cara foi preso? É porque muitas vezes o preço que ele pagou do arrego foi menor, a proteção dele foi menor, o suporte político dele foi menor, foi perdido. Tanto é que o Zinho, tempos depois, já agora mais recentemente, ele vai se render, né? Ele perdeu o suporte político dele. Com certeza que estava relacionado ao afastamento da Lucinha, que era uma deputada estadual que tinha, depois a investigação trouxe as conexões da Lucinha com o próprio Zinho. Então, ao perder essa proteção, ele se entrega. Se ele não fizesse isso, ele seria possivelmente
um alvo, né, das operações policiais poderia ser morto ou seria morto por outro grupo armado com facilidade de acessá-lo. Ou seja, nós temos um grande tabuleiro de xadrez onde a movimentação de cada peça de grupo armado ela está conectada com várias outras movimentações. Não é uma coisa simples. Vai depender de quem é a liderança daquele grupo armado, de que conexões tem com o poder político, que conexões tem com a estrutura econômica que financia ele, que outro grupo armado você tem ali conectado e vinculado. Então, tudo isso você tem que medir e pesar para saber como que cada grupo vai se comportar. Ele não se comporta. Teve um sociólogo até reconhecido no Rio de Janeiro, que construiu um conceito de sociabilidade violenta. E nesse conceito, você vai achar os artigos dele, mas esse é um artigo específico dele. Ele vai dizer que essa sociabilidade violenta vem de pessoas cujas pulsões, as pulsões, ou seja, as suas motivações anímicas da sua alma mais básicas, mais calcadas nas suas dimensões inconscientes e, poderia dizer, instintivas, que essas pulsões não possuíam mediações, são as mediações que constituem o nosso ego, então não havia essa suficiente mediação dessas pulsões e, portanto, ele agia sem essas mediações, ele agia imediatamente, as suas pulsões se concretizavam imediatamente nas suas ações na sociedade. É como se ele fosse diferente de mim e de você, tá? Como se ele fosse um outro ser. E aí, ao meu ver, aí tem um risco muito grande nesse debate que foi travado lá. Eu nem intensifiquei muito esse debate, fiz algumas críticas a isso, mas nunca aprofundei por respeito e reconhecimento a esse sociólogo. Eu acho que ele tem um trabalho importante e tudo mais, mas eu acho que aí ele de fato, se equivocou profundamente. Por quê? Porque se você distingue alguém que ele é diferente de você, ele não é mais você, ele não é mais humano, ele é outro tipo de pessoa, ele é o que? É um inseto, você pode destruí-lo, né? Você pode facilmente liquidá-lo, que você não está liquidando um humano. Então, essa forma de caracterizar alguém de uma forma não humana, mesmo que não pensando, não percebendo isso, ao meu ver, é um risco muito grande para você fomentar essa estratégia de execução sumária que mata humanos e com muita perfeição não tem problema algum. Mas se você reduz o status humano, aí que vai matar mais ainda, né? Então você está abrindo uma porta muito complicada. E eu quero dizer com isso é que essas pessoas que agem, eles não são pessoas que não controlam suas pulsões, eles estão inseridos num conjunto de informações, de campos de força, de energias de disputa, vinculado a Estado, vinculado a status social, a grupo religioso, tem tudo, tem tudo. Quando você analisa um grupo armado desse, você tem que olhar tudo isso. Quem é a igreja, quem é o pastor que ele está vinculado. Você não tem aí o complexo de Israel? É isso, né? Uma conexão absurda de um grupo armado agora com uma absurda não, uma conexão possível, mas absurda em termos do poder alcançado por esse grupo hoje. Então, tudo isso você tem que olhar para você entender cada movimentação dessa no tempo, no território. E para você fazer isso, é preciso ter muito conhecimento, trabalho de campo, informação, busca por esses grupos armados, quem está conectado, quem está vinculado, trabalho de ouvir as pessoas. E tem riscos. Mas, ao meu ver, somente assim você vai entender por que que cada grupo desse age, por que que o cara morreu, foi morto lá. Uma operação policial matou um líder, ou uma operação policial prendeu fulano, ou o cara se entregou, ou fulano foi eleito naquele território, sim, aquele prefeito foi reeleito, ou aquele outro prefeito entrou. Tudo isso você tem que ler a partir das interações com esses grupos armados. Um grupo armado, Bruno, que fique 10, 20, 30 anos no mesmo território, esquece. Esquece. Esses caras vão mediar tudo conflitos pessoais, interpessoais, disputas, ganhos, cobranças de taxa, tudo que você possa imaginar naquele território passa a ser regulado agora por esse grupo armado. Eu vou Tá? agradecer
Eu acho que a gente continua em interlocução, obviamente. Sim, claro. Adoraria propor um debate, talvez inserindo um terceiro elemento e Sim, acalorando a discussão, talvez sim. até fazer ao vivo para que as pessoas possam participar. Então, em nome da Participar. consequência, visto que o tempo está Tá, correndo, eu vou agradecer tá imensamente a sua legal. disponibilidade e Tranquilo. Tamo junto, Bronze. tamo junto. Um abraço, querido. Abraço, professor. Muito Tchau. obrigado. Né?